querido, saudade. Ana, querida. As Anas, né? Ana Lúcia, Ana Paula, coisa boa estar com vocês. E aqui queria falar também do Carlos Rafael, que é meu amigo, desde que estava na barriga da mãe dele, que eu fui madrinha de casamento. E o Rafa hoje é meu aluno, né, aqui na graduação, me orientando, que está aqui com a gente. O Renan, que é lá da comunidade, lá que trabalha com a escola Diogo Ramos, a escola quilombola, que também está fazendo disciplinas comigo aqui no mestrado, aqui e na graduação. Seja bem-vindo, Renan. Então, gente, como eu falei, né, bom dia a todos e todas, né, bom dia, Gi, especial, e por extensão a todos. A gente vai começar com uma pequena mística, mas uma profunda mística, como sempre, né, que os movimentos sociais aí nos ensinam, e depois a gente faz uma apresentação um pouquinho mais formal desse coletivo e da professora Gi, tá bom? Pode começar. Eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda e ter acompanhado essa marcha, que, como outras marchas históricas, revelam o ímpeto da vontade amorosa de mudar o mundo, essa marcha dos chamados sem terra. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que, afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. E os sem terra constituem, para mim, hoje, uma das expressões mais fortes da vida política e da vida cívica desse país. Por isso mesmo é que se fala contra eles, e até de gente que se pensou progressista, e que fala contra eles, contra os sem terra, como se fossem uns desabusados, como se fossem uns destruidores da ordem. Não, pelo contrário, o que eles estão é mais uma vez provando certas afirmações teóricas de analistas políticos de que é preciso mesmo brigar para que se obtenha um mínimo de transformação. O que eu quero dizer, selando a minha resposta, além de dizer da satisfação de estar vivo vendo isso, por exemplo, eu lamento tristemente que Darcy Ribeiro já não possa saber, já não possa estar vendo e sentindo e vendo uma marcha como esta. Né? Eu fico, e como eu acredito em Deus, eu agradeço muito a Deus por estar vivo e poder ver e saber que os sem terra marcham contra uma vontade reacionária histórica implantada nesse país. E o meu apelo, quando eu termino a tua primeira pergunta, o meu desejo, o meu sonho, como eu disse antes, é que outras marchas se instalem nesse país. Por exemplo, a marcha pela decência, a marcha pela superação da sem-vergonhice que se democratizou terrivelmente desse país. Quer dizer, eu acho que essas marchas nos afirmam como gente, como... Então, novamente, bom dia, né? Junto com o Paulo Freire e com todos nós aqui, né? E eu gostaria de fazer uma leitura bem rapidinha de um texto que estamos construindo, está no prelo ainda, né? No prelo no sentido de organização aí do coletivo. O coletivo Tessituras com Educação é um grupo livre de vínculos institucionais, constituído em 2021, e dele fazem parte professores que atuaram no Instituto de Educação do Paraná, professor Erasmo Piloto,
nos cursos de formação de professores, magistério e ou estudos adicionais. Esse coletivo tem o objetivo de contribuir para a formação numa perspectiva omnilateral, para que sejamos resistência ativa, principalmente nesses tempos de pandemia, em que o ultraneoliberalismo se estabelece e aprofunda a desigualdade social em todos os sentidos. Defendemos uma educação pública, laica, gratuita e de qualidade para todos, emancipatória, né? Esperamos por vocês em nossos eventos. Junte-se a nós e nossos canais de comunicação, que estamos criando um canal no YouTube, né, que em breve a gente vai socializar, uma página no Facebook, que já temos, com esse nome, né, que é Tessituras com Educação, e do blog que também estamos organizando. Então, a gente está, nesse momento aí, criando e recriando e ampliando esse coletivo de educadores e educadoras que pensam e agem, né, porque nós precisamos de ação, como de marchas, né. Então, eu agradeço, meu nome é Neuza, né, acho que vários me conhecem aqui, e eu fui incumbida aí de fazer essa mediação e representar esse coletivo aí, que está aberto, né. E também apresentar, mas aí eu fiquei pensando hoje pela manhã, até pensei em ir lá no Lattes, mas eu falei, não, eu vou fazer diferente. Eu vou apresentar assim, dizendo o quanto eu sou feliz como educadora e como ser humano, né, como pessoa, que teve a oportunidade de conhecer uma pessoa como a Gisele, e que foi de uma forma muito bonita, acho que a Gisele sabe, foi de uma das reuniões pedagógicas do Instituto, e aonde, numa determinada situação, a direção faz uma colocação e que acaba expondo alguns colegas, e eu assumi o debate, no sentido de que eu não estava gostando daquela posição da direção. E no outro dia, já cedo, isso era à noite, já cedo, encontro a Gi na sala dos professores, e ela vem conversar comigo. E ela diz, olha, é isso, é aquilo, eu acho que a gente tem muito em comum. E lá se vão muitas décadas aí, né, Gi? Daí já convidei ela para ir comer panqueca lá em casa na hora do almoço, e nunca mais a gente se desgrudou, nunca mais, nem quero, porque a gente precisa de pessoas assim, nós precisamos desses coletivos, nós precisamos de pessoas que lutem e que acreditem, né, nessa educação pública. Então, assim, eu não vou apresentar a Gi, só vou dizer que que ela é minha irmã, que a vida me deu, e que vai fazer, né, essa prosa hoje, essa conversa com a gente, né, Gi? Então, você seja muito à vontade. A princípio, a gente pensou de você fazer a tua fala, né, no tempo que você quiser, se dispor, e depois abrimos para as perguntas, mas se você quiser também fazer em forma de roda de conversa, mais informal, você é que manda agora, tá, Gi? Seja muito bem-vinda e agradeço a participação de todas e todas aqui, tá bom? Seja à vontade, minha querida. A Neuza já faz juntar lágrimas nos olhos já no começo, né? Nossa, eu revivi aquele momento e o sabor daquela panqueca com carne moída na sua casa aqui. Na verdade, eu fui chegando perto da Neuza naquela manhã lá no Instituto de Educação como alguém como alguém que não se sentia em casa naquele espaço, né? Eu queria primeiro dizer, né, da minha felicidade com esse convite, né? Porque o Instituto de Educação me constitui como educadora, né? É um dos espaços que marcam a minha formação como professora de escola pública, né? Não foi a primeira escola pública que eu trabalhei, né? Mas foi uma escola que me marcou profundamente, por tudo que ela representa, né? E fundamentalmente eu tive a felicidade de trabalhar no Instituto num momento em que as contradições se explicitavam, né, principalmente na sala dos professores, ou nas reuniões pedagógicas, né, e foi ali nesse espaço que eu conheci o movimento sindical,
né? Foi nesse espaço que eu conheci o Partido dos Trabalhadores, partido que eu nunca me filiei, mas com quem eu sempre, muitas vezes estive nas ruas, aí nas marchas, né? Então, o Instituto, ele me abriu muito, é no Instituto também que eu me compreendo como educadora, trabalhando com a juventude, né, eu vivi o Instituto de Educação trabalhando com o curso de magistério, com os cursos adicionais, noturno, né, com estudantes trabalhadoras do noturno, mas também vivi o Instituto que fechou o curso de magistério, e que criou o ensino médio, e ali eu comecei a trabalhar com a disciplina de filosofia no ensino médio, num contexto em que a gente estava lutando para que a filosofia estivesse no ensino médio, ainda antes da legislação que a gente lutou para ter, né, que a gente teve que lutar para que a LDB fosse alterada, para que a disciplina de filosofia e sociologia fosse garantida no currículo. E o Instituto, nas suas contradições, né, nas suas complexas relações, foi um colégio que, ao criar o ensino médio, inclui a filosofia no ensino médio em todas as séries, né, que naquele momento havia essa possibilidade. E por isso eu fui professora de filosofia eu nunca trabalhei com outra disciplina no ensino médio, o que não é a realidade de muitos dos meus colegas formados em filosofia, né, por conta dessa inconstância, né, da disciplina na escola. Mas eu lembro também que eu cheguei a ter, num ano, 1.000 alunos, porque era uma aula por semana, daí eu dava aula, eu era a única professora de filosofia do Instituto de Educação no ensino médio, então eu dava aula para... Isso, por outro lado, me deu a possibilidade de entender essa juventude que chegava no Instituto de Educação, estudar ali no ensino médio, né? Então, isso marcou profundamente a minha história, né? A minha relação com a filosofia, a minha relação com a educação pública, o que me constitui como profissional, a minha militância no movimento sindical, no movimento em defesa da filosofia na escola. Então, eu sou muito feliz por esse convite e por saber desse coletivo, né? Que eu não estou conseguindo me inserir como eu gostaria, de uma forma mais orgânica, em função das muitas demandas, mas à medida do possível quero estar sempre com vocês, assim, porque vocês representam a resistência, não é só a resistência que a gente fazia no espaço político-pedagógico do Instituto, mas da nossa história de luta em defesa da escola pública, da universidade pública e da democracia, que acho que é importante a gente dizer, né? Então, também muito feliz pelas pessoas que, sabendo da nossa roda de conversa, vieram, né? Estão aqui, tenho aqui estudantes, sejam bem-vindos, e eu queria já, aproveitando, né, a deixa que a Neuza colocou, dizer que eu acho que vamos fazer uma roda de conversa, né? Quem me conhece sabe que eu sou faladeira, eu sou tagarela, né? E ainda mais falar de um tema como esse, né? Falar de Paulo Freire, escola pública democrática e popular, que é o tema que a gente batizou essa roda. Pô, eu posso ficar o dia inteiro falando aqui, né? Então, vamos fazer um combinado de a gente fazer uma roda de conversa, né? Então, vocês me interrompam, levantem a mãozinha, né? E aí, assim, a gente vai tecendo, como propõe o coletivo, né? Uma tessitura, uma prosa sobre esse tema gerador amplo aí que a gente elegeu, conversando aí, a Neuza mediou, né? Conversando aí sobre a proposta, né? Da gente falar de Paulo Freire, escola pública, democrática e popular, né? Pode ser assim? Então, eu sei que nós estamos com pessoas aqui que têm muito conhecimento, não só teórico do Paulo Freire, mas da sua pedagogia, da sua prática, né, da sua vivência. Então, mas eu sei também que é sempre bom revisitar e ouvir, né, perspectivas e olhares e leituras, né, mesmo de autores com quem a gente já trabalha e referências práticas que a gente tem. Então, não tenho pretensão nenhuma, assim, né, não seria nada freiriano ter a pretensão de ser dona da verdade, né, então vou trazer algumas perspectivas. Eu acho que, antes de tudo, eu queria destacar, assim, da onde eu parto, né, o meu ponto de partida, né, como que Paulo Freire ressoa em mim, por que esse cara faz parte, né, da minha constituição.
para quem já convive comigo, sabe, já ouviu eu várias vezes fazendo essa referência, mas acho que é importante dizer aqui, principalmente porque a intenção é depois colocar no canal do YouTube, né, para quem nos ouve depois, e o registro que fica, né, que eu não conheci Paulo Freire na escola, né, eu fiz o meu curso de magistério na década de 80, aqui em União da Vitória, onde eu resido, e não foi, né, estudando na escola, no curso de formação, né, magistério, hoje formação docente, que eu tive contato com Paulo Freire, e também não foi na minha graduação em filosofia na Universidade Federal do Paraná, né. A primeira vez que eu ouvi falar de Paulo Freire foi o seguinte, eu tinha cerca de 17, 18 anos, e eu trabalhava como estagiária, era um estágio remunerado, num projeto social aqui em União da Vitória, vinculada à Prefeitura de Porto União, né? Para quem não sabe, União da Vitória e Porto União são duas cidades que se consideram irmãs, né? Elas estão na divisa entre Paraná e Santa Catarina, Porto União é Santa Catarina, União da Vitória é Paraná, a gente cruza a linha do trem, a gente muda de cidade e de estado, essa divisão é marcada pelo genocídio caboclo que ocorreu na Guerra do Contestado, no início do século XX. Então, eu morava em União da Vitória e trabalhava em Porto União, na década de 80, com um projeto social chamado Educadores Sociais de Rua. Eu trabalhava com crianças e adolescentes em situação de rua, lembrando um contexto anterior à própria Constituição de 88 e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, uma assistente social de muita força, uma mulher que tinha 1,5 metro, mas era um gigante, ela era uma pessoa incrível, foi uma grande educadora que me marcou profundamente, ainda na minha adolescência. Ela me convidou para ir trabalhar com as crianças e adolescentes em situação de rua, como educadora social de rua, e eu fui meio que na brincadeira mesmo, porque eu era uma adolescente, saindo da adolescência, né? E trabalhando com essas crianças em situação de rua, num determinado momento, eu trabalhei 4 anos nesse projeto, um menino descobriu que eu fazia magistério, e ele que era um excluído de todos os direitos, como são as crianças, né, que vivem em situação de rua e adolescentes, ele zombou de mim e disse assim, você está estudando para ser professorinha? Nenhuma professora, nenhuma escola pôde comigo, e eu nem saber ler, eu sei. E eu duvido que você seja capaz de me ensinar a ler, porque eu sou burro. Cara, isso marcou tão forte a mim, assim, porque eu realmente estudava para ser professora, e aquilo me incomodou porque eu não era muito afim de ser professora. Eu fui fazer magistério, inclusive, porque era uma condição para eu trabalhar nesse projeto. E aí, esse menino... E a gente tinha uma dinâmica muito... que depois eu fui entender, né, que era muito freiriana, com a coordenadora, a Mari, assistente social, que toda semana nós nos reuníamos com a equipe, que tinha uma pedagoga, uma assistente social, tinha outros estagiários, e a gente conversava sobre as atividades que nós vínhamos desenvolvendo na rua, porque nós não tínhamos um espaço físico, até então a gente não tinha um espaço do projeto, a gente trabalhava na rua e se reunia com ela na sede da assistência social. E numa dessas reuniões de planejamento, essa mulher, eu relatei esse fato que tinha acontecido, que esse menino, né, tinha falado. E a Mari, mais do que depressa, disse assim, bora lá, você vai ensinar ele a ler. E eu disse assim, não, eu não sou capaz, nunca fiz isso, eu não sei fazer isso, né? Eu reagi, não. Ela falou, não, você está estudando para ser professora, e uma professora primária, você tem que aprender, vai fazer isso, vai ensinar esse menino a ler. E eu continuei resistindo. Resumindo, no dia seguinte, ela veio com um livro na mão, que era dela, que ela me emprestou, e falou, tarefa para o final de semana. E botou na minha mão um livro que se chama O que é Método Paulo Freire. Esse livro, escrito pelo professor Carlos Rodrigues Brandão, eu li no final de semana e voltei segunda-feira dizendo para ela, eu não vou fazer isso, eu não sei fazer isso. Ela vai, né? E essa mulher, resumindo a história,
eu alfabetizei esse menino, mas quem me alfabetizou foi ele, né? Foi ele que me alfabetizou, né? Resumindo a história. E ali nasceu a minha relação com o Paulo Freire, que é uma relação de aproximações e afastamentos, né? Porque aí na filosofia eu não tive contato com ele, mas à medida que eu ia praticando ações, né? Seja no campo dos... depois eu trabalhei em projetos de educação popular, eu trabalhei em áreas de ocupação com projetos de alfabetização de adultos. À medida que, e mesmo no espaço do sindicato, trabalhando como assessora educacional da APP Sindicato, eu sempre revisitava, né? E o Paulo Freire sempre foi esse sujeito a quem eu sempre recorri para inspirar as minhas indignações, as minhas inspirações, e ainda hoje né? Principalmente quando a gente está muito inserido nos espaços institucionais que nos contaminam bastante, e recorrer ao Paulo Freire é sempre um movimento que eu fui fazendo ao longo da minha prática em sala de aula e tal. E mais recentemente, eu tomei pela primeira vez, depois de quase 30 anos trabalhando como educadora, eu resolvi estudar Paulo Freire academicamente, como a academia gosta de falar, né? Eu resolvi mergulhar fundo, assim. E acabei fazendo meu pós-doutorado sobre, né, a obra do Paulo Freire em diálogo com um autor que eu estudei no meu doutorado, que é o Raul Fornet Bittencourt, que trabalha com a perspectiva da filosofia intercultural, um diálogo crítico aí com as filosofias da libertação na América Latina. Então, eu estou num momento, assim, de muita efervescência, né, porque eu fiz um mergulho profundo na obra do Freire, um diálogo com Fornet, e para além disso, eu coordeno aqui na Unespar um programa de extensão que se chama Coletivo Paulo Freire, que nasceu da união de pessoas, de estudantes, principalmente, é importante dizer, principalmente de estudantes, que várias vezes reivindicavam para mim, mas a gente não estuda Paulo Freire, estudantes da química, estudantes da biologia, estudantes mesmo da pedagogia, né? Na filosofia, às vezes eu trabalhando com algumas disciplinas na filosofia, eles, a gente só vai ler essa obra, né? E aí a gente foi criando grupos de estudos, a gente foi criando espaços, a gente, né, foi construindo ações, e daí nasce um coletivo, que hoje a gente está fazendo várias atividades, depois a gente pode, se vocês quiserem, a gente pode até compartilhar um pouco, né, dos trabalhos desse coletivo, mas que principalmente é um espaço da prática. Eu acho que a sabedoria prática é a referência para nós, né? E aí, então, minha gente, isso para dizer, né, por onde eu ando caminhando nesse diálogo com o autor, e aí pensando nesse tema, quando eu estava conversando com a Neuza, eu pensei, cara, é muito importante falar da relação do Paulo Freire com a escola, né, porque a gente tem a biografia do Paulo Freire é marcada pela história do Brasil, né? O Freire é um grande intelectual marcado pela nossa história e pelas belezas e tragédias que essa história representa, né? E o que o Paulo Freire fez ao longo da sua vida, né? Ele escreveu, felizmente, ele escreveu sobre a sua militância política, sua militância ética e a sua militância educativa, né? E sistematizou e teorizou a prática dele, né? Então, a obra do Freire, ela representa uma teorização de um intelectual profundamente engajado e comprometido com aquilo que ele gostava de dizer, né, os esfarrapados do mundo, né? Ele é um autor que, desde muito cedo, né, se compreendeu como um nordestino, um brasileiro, depois um latino-americano, depois um andarilho do mundo, né? E que foi se constituindo, né? Que se descobriu, se reconheceu em África, né? Quando esteve trabalhando em África, ele se identifica profundamente. Ontem, ainda, com a professora Araci, nós estávamos num grupo de estudos em que nós estamos lendo, estudando
o livro Cartas à Guiné-Bissau, e lá nós víamos, né, revisitando esse escrito, né, o Paulo Freire, ao escrever uma carta, né, para o Mário Cabral, ele conta assim, o quanto ele se sentia no Brasil quando ele visitava a Guiné, né. Então, ele conta isso em outros escritos também, né, essa sensação de estar por inteiro em África, né, de se reconhecer mais brasileiro ainda quando estava em África. Então, esse sujeito, felizmente, sistematizou, mas ele não sistematizou apenas relatos, né, de práticas. Eu tenho defendido uma ideia, né, um pensamento de que o Freire ele elaborou uma filosofia da educação. E essa filosofia da educação freiriana é uma filosofia da educação que tem como fio condutor um paradigma, que é o paradigma da libertação. Esse paradigma da libertação, e aí a gente já vai entrar na discussão da escola, né? Ele se constitui justamente no reconhecimento, né, de que os processos de desumanização, de opressão, de negação de direitos, né, de negação da liberdade, de negação da criatividade, eles não são da ordem natural das coisas, né, elas são construções, não são determinadas, né, pela natureza, né, são constituições históricas, culturais, são produções humanas, porque para o Freire há uma antropologia filosófica que ele desenvolve de que nós, seres humanos, somos seres curiosos, seres programados para ser mais, né? Essa é uma categoria freiriana que eu coloco em diálogo, que eu acho que eu aproximo ele, porque ele, acho que parte, na minha percepção disso, de uma categoria do Fanon, o Frantz Fanon, em Condenados da Terra, né, ao fazer a crítica, né, ao racismo, ao colonialismo, ele diz que essa marca colonial opressora, ela é marcada pela impossibilidade de ser. Principalmente os homens e as mulheres negras são impossibilitados de ser. E é uma impossibilidade de ser que atua profundamente no corpo, né? Porque é o próprio reconhecimento da sua negritude, né? O desejo de um homem negro, de uma mulher negra que sofre o racismo, é ser branco, né? Então, como não há essa possibilidade, né? Você é impossibilitado, você se torna objeto, né? Não há essa possibilidade de ser. E o Freire, ele dialoga profundamente com essa perspectiva, né, da impossibilidade do ser, da desumanização, da perspectiva de que há uma construção histórica de negação das liberdades, e ele vai construindo, então, uma análise disso e vai dizer, bom, isso é uma construção humana, então a gente precisa pensar a mudança com relação a isso, e essa mudança passa pelo reconhecimento que nós somos seres epistemologicamente curiosos, ontologicamente, né, nascidos para ser mais, e historicamente, né, constituídos, culturalmente constituídos, e é nesse movimento, né, gnesiológico que o Freire propõe que a gente faça intervenções a favor da humanização. Então, e essa humanização para o Freire tem uma perspectiva de classe, né? A gente precisa se reconhecer do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, mas também do ponto de vista subjetivo, né? Por isso que ele vai também marcar essas perspectivas do papel da cultura, da educação, né? Na superação dessas lógicas desumanizantes. E o Freire foi se constituindo, se a gente for pensar a escola nesse contexto, né, é interessante a gente visitar o próprio Paulo Freire para pensar a escola, né? O Paulo Freire é um filho de uma família que era de classe média, o pai era
funcionário público, né? E o pai veio a falecer quando o Paulo Freire tinha 13 anos. Essa família passa por uma situação terrível, além da perda desse pai, mas de uma profunda situação de abalo econômico, que levou a família, inclusive, a migrar, né? E essa mãe, né, com esses filhos, viúva com esses filhos, os irmãos mais velhos têm que trabalhar, param de estudar, e o Freire, para poder continuar estudando, a mãe consegue uma bolsa de estudos para ele numa escola. Isso já para a gente entrar no nosso tema aqui, né? O Paulo Freire, ele termina a sua escolarização básica diante daquilo que a gente chamaria de defasagem idade série, né? Porque a família é afetada por uma crise econômica, e ele consegue concluir isso graças a uma bolsa de estudos numa escola, ou seja, ele não teve assegurado o direito à escola pública. E os outros irmãos, e ele é o único dos irmãos que consegue estudar, né? Os irmãos vão trabalhar e ele, o caçula, consegue estudar. Depois ele vai e faz a faculdade. Inclusive, nessa escola, ele vai ser depois professor, ele vai trabalhar como professor particular de língua portuguesa, né, dando aula de língua portuguesa. E depois ele faz a faculdade de Direito, mas ele se insere na década de 60, né, no movimento de cultura popular, um período de efervescência, né, no final dos anos 50, início dos anos 60, e eu sempre acho bacana a gente destacar que a gente precisa revisitar esse período da história do Brasil, no final dos anos 50, dos anos 60, que era um período de efervescência dos movimentos, movimento estudantil, movimentos populares, em especial no Nordeste, né, mas não só, de muitas elaborações, né, de intelectuais, o ISEB, né, o Instituto Social de Estudos Brasileiros, que é um espaço que reúne intelectuais brasileiros que estão fazendo um movimento de compreender o Brasil, né? E o Freire tem uma forte influência dos isebeanos, em especial o Álvaro Vieira Pinto, que é um importante intelectual brasileiro, um filósofo brasileiro que, infelizmente, a gente ainda não deu a ele o devido reconhecimento. E esse período da história é um período que marca a trajetória do Freire, que ele está muito vinculado ao movimento de cultura popular e aos movimentos de luta de educação popular. E é nesse contexto que é a famosa história ali da experiência de alfabetização em Angicos. E é importante destacar, né, eu queria dizer de por que eu insisto que a gente precisa muito falar de escola, quando fala do Paulo Freire, porque o Paulo Freire sempre pensou a educação e a escola. Ele não é um autor associado, e isso não é menor, né? Eu não acho que seja pouca coisa a gente associar o Paulo Freire à educação popular, aos movimentos sociais, à educação que acontece fora dos espaços institucionais, né? Eu já ouvi em vários momentos, inclusive no espaço do movimento sindical, na universidade, mas o Paulo Freire é um educador que cabe na chamada educação informal, que eu acho uma falsa dicotomia. Acho que toda educação é formal. Toda educação é formal, não existe negócio de educação informal. Educação é educação. Ela pode acontecer na escola, pode acontecer na universidade, na igreja, seja onde for. Mas há muito se colocou sobre o Freire esse rótulo, né, de que ele é um educador para os espaços que não é da escola. Eu já ouvi de várias pessoas, não, mas isso aí que você está propondo, aí, essa perspectiva curricular que o Freire poderia nos ajudar a pensar, não cabe na escola. Bom, eu queria lembrar que o Paulo Freire, em 59, se eu não me engano, ele defendeu essa tese, que se chama Educação e Atualidade Brasileira, que é a tese de livre docência dele, quando ele se torna professor na Universidade de Recife. E essa tese, naquele período que eu falava, né, de efervescência, né, de sonho de democracia ali, né, no final dos anos 50 e nos 60, o Freire pensa o desafio da sociedade brasileira que vinha passando por um período de urbanização, chamado desenvolvimentismo, e a tarefa educativa, né? Ele chama atenção para isso, que uma nação que está se urbanizando, está se industrializando,
precisa pensar um projeto nacional de educação. Isso não é um mérito só do Freire, os pioneiros da Escola Nova já tinham se dedicado a isso, né, lá desde os anos 20, anos 30, ele revisita isso, o Freire é um profundo conhecedor dos intelectuais brasileiros, né, e ele revisita essa necessidade da gente pensar um projeto nacional de educação para o país, né, e paralelo a isso, né, ele cria, né, quando ele estava na Universidade de Recife, a experiência de extensão universitária. Eu tenho dito, talvez isso não esteja correto, mas eu não encontrei nenhuma outra referência que desdiz isso, que eu acho que o Freire cria a extensão universitária no Brasil, porque a primeira experiência que eu identifico institucional de extensão universitária é o serviço de extensão cultural da Universidade de Recife, criada pelo Freire, em que, através dela, inclusive, ele desenvolve as experiências de alfabetização no Nordeste, né? O que dá a ele uma fama que leva ele a assumir, quando o João Goulart se torna presidente, o Programa Nacional de Alfabetização. E, resumidamente, vocês conhecem essa história, né? Quando ocorre o golpe militar, em 64, o Freire já tinha uma estrutura organizada de 20 mil círculos de cultura no Brasil para formar alfabetizadores que iam trabalhar no Programa Nacional de Alfabetização. Nesse momento, ele foi preso. E como ele conta, né, nos escritos e nos vídeos, né, ele foi preso por ensinar um babebi babu crítico, né? E aí a história do exílio e tudo mais que a gente conhece. E o que é o diferencial dessa pedagogia, né? Aqueles 20 mil círculos de cultura que ele constituiu foram abortados no Brasil, né? E ele vai construir isso no Chile, ele vai construir isso na África, ele vai construir isso por onde ele andou. E desde o início, né, ele propõe essa ideia, isso ele relata no Educação como Prática de Liberdade, obra fundamental e muito atual. Quando eles constroem as experiências de círculos de cultura, o Brandão diz que é uma invenção freiriana, né? Eu acho que tem muito da Elsa nessa história, né? A Elsa era uma grande educadora, né, companheira do Freire, era professora primária, e numa conversa recente que eu tive com o Sérgio Guimarães, grande amigo de trabalho e companheiro do Freire, né, o Sérgio Guimarães dizia que não existe Paulo Freire sem Elsa Freire. Não só porque ela era esposa e companheira e mãe dos filhos, além dela ser a mãe, e a mãe no sentido mais tradicional, né, aquela que muitas vezes abdicou de si, né, para ficar garantindo as condições objetivas, cuidando dos filhos, para que ele pudesse estar viajando o mundo, mas ela também era a mulher que viajava com ele. Em Cartas da Guiné-Bissau, ela está lá com ele, né, ela está acompanhando, ela é a primeira leitora, ela é a que puxa a orelha, ela chama atenção, né, e ela estava com ele nos círculos de cultura lá no Nordeste. Então, tem muito de Elsa nessa invenção. E por que eu gosto de reivindicar a presença da Elsa? Porque círculo tem muito do feminino, né? A mulher é cíclica, né? O patriarcado tira isso da gente, e o patriarcado afeta mulheres e homens, né? E a escola é uma instituição não circular, ela é uma instituição vertical, quadrada, marcada pela modernidade e colonialidade, marcada por uma lógica, né, que o Foucault analisou muito bem, né, marcada com uma estrutura disciplinar, que disciplina corpos para serem dóceis e submissos, né, e o Freire, desde sempre, é um crítico desse modelo, e ele vai sistematizar a crítica a esse modelo escolar na famosa categoria dele de educação bancária, que está lá no Pedagogia do Oprimido. Mas ele já vinha percebendo que esse modelo não cabia para a gente pensar processos de alfabetização, por exemplo. Então, por isso, ele propõe círculos de cultura. E em Educação como Prática de Liberdade, ele, ao fazer uma análise, né, da formação da sociedade brasileira, e para compreender como é que foi possível o golpe de 64,
né, que não só levou ele à prisão, né, mas que representou um grande retrocesso numa sociedade que vinha passando por uma transição, né, para a democracia, para a constituição de uma sociedade democrática, ele vai dizer que a democracia é um saber. Olha, isso, claro, também está presente em outros intelectuais, como está no Anísio Teixeira, no Florestan Fernandes, né? O Florestan tem um texto belíssimo que ele diz, né, que a democracia se constrói botando para funcionar uma tecnologia social chamada escola pública, né? Então, a escola está para a democracia, né? E o Freire é um autor que concorda com isso, mas ele concorda fazendo pirraça. Ele concorda dizendo assim, não é qualquer escola. A gente precisa mudar a cara da escola, a gente precisa mudar as paredes da escola, a gente precisa mudar o modus operandi dessa escola, a gente precisa deslocar os corpos nessa escola. Então, é nesse sentido que lá nas experiências que ele constitui, ele propõe que, em vez de escola, a gente crie círculos de cultura. Ele propõe círculos de cultura. Porque as nossas subjetividades, elas são afetadas pelo modo como os corpos se colocam e pela possibilidade ou não de a gente estar realmente exercendo a escuta do outro. E a escuta do outro para o Freire não é espontaneísmo, é princípio ético-político para qualquer processo educativo que se pretenda de humanização. E o exercício da escuta é pressuposto para que a gente rompa com uma outra construção que a sociedade colonial moderna e também a escola construiu sobre nós, que é a cultura do silenciamento, que é a cultura de tirar o direito à palavra. Eu acho que cada uma de vocês aqui, eu estou vendo a Jane ali, ai, Jane, agora que eu vi que você está aqui, amada, que saudade. Ai, até me emocionei, que saudade dessa mulher. Saudade de você também. Ai, guria. Vim aqui matar saudade também. Jane, você não sabe o quanto isso é importante na minha vida, você não tem dimensão, mulher, do valor que você tem na minha história. Ai, você me emociona, assim. Choro. Gente, e assim, então, mas eu falava aqui dessa dimensão freiriana, né, de que a gente precisa aprender a ouvir e construir as condições para o direito à palavra, lembrando aquilo que eu falava do Fanon, né? A primeira coisa que é tirada de nós para nos desumanizar é o direito à palavra, é o silêncio. Cada um de nós aqui, em maior ou menor medida, passou pela experiência do silenciamento na escola ou na família. E a perspectiva de uma escola pública, democrática e popular para o Freire é mudar essa natureza escolar pelo qual a gente luta, a gente quer a escola para todo mundo, esse direito à educação, né? Mas uma escola que possibilite o ser mais, que possibilite que as crianças, os jovens, os adultos se expressem naquilo que o Freire dizia, né? Que é a sua curiosidade epistemológica, que a gente construa condições da boniteza e da boa briga, para que a construção da democracia como um saber se efetive. Então, a escola está para a democracia porque ela é o espaço, né, por natureza, da construção de sujeitos democráticos, né? E aí eu já estou aqui quase uma hora falando e ninguém me interrompeu, né? Eu queria dizer, né, que eu vou ler um trechinho aqui. Lá em Cartas à Guiné-Bissau, ele escreve uma carta em 26 de novembro de 1975, ele estava em Genebra, e ele escreve uma carta à equipe de educadores que vão trabalhar no programa de alfabetização em Guiné, e ele diz o seguinte, em uma certa altura da carta, e é uma carta que meio ele está puxando a orelha da equipe, dizendo assim, e aí, gente, como é que está o trabalho? Como é que vocês estão sistematizando? Compraram os projetores? Estão organizando aí e tal? E daí ele diz assim, abre aspas, havíamos falado
antes da impossibilidade de separar a prática da teoria, o que leva a sociedade que busque viver a unidade radical entre elas e superar a dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, de que resulta um modelo de educação totalmente diferente. Modelo que a escola, qualquer que seja o seu grau, primário, secundário ou universitário, não se distingue essencialmente da fábrica ou da prática de um campo agrícola, nem a elas se justapõe. Mesmo quando a escola exista fora da fábrica ou da atividade prática do campo agrícola, isso não significa, primeiro, que ela seja uma instância superior a elas. Segundo, que a fábrica e a atividade prática do campo agrícola não sejam em si escolas também. É que, numa visão dinâmica da unidade entre teoria e prática, a escola, dentro ou fora da fábrica, não se define como instituição burocraticamente responsável pela transferência de um saber seleto, mas como um polo ou em momentos daquela unidade. Assim, qualquer que seja o lugar em que, tomando distância do contexto concreto, onde uma certa prática se realiza, exercemos uma reflexão crítica sobre a prática, temos nele um contexto teórico, uma escola, pois é no sentido radical que a palavra deve ser. Por isso que escola pode ser muitos espaços, né? Mas a escola pública, democrática e popular, que o Freire propõe, é essa escola, né, que não dicotomize trabalho intelectual e trabalho material. Isso lembra muito Macarenko, né? Pistrac, lembra muitas coisas, né? Lembra muito Antônio Gramsci. E ele, como um autor, um intelectual socialista, que foi a vida toda, inclusive num livro que eu amo de paixão, que é o Conversação Libertária, com o Edson Passetti, o Freire, fazendo um debate sobre o pensamento anarquista, né? Ele reafirma a posição dele como um intelectual socialista e que acredita que o Estado, por enquanto, ainda é necessário. A gente precisa do Estado para se opor à ordem desumanizante. E é nessa lógica da estrutura do Estado, né, que a gente quer que seja mais democrático, mais popular, é que a gente precisa defender a escola pública democrática e popular. E daí, para eu concluir, eu vi vocês a expressão prática do Freire, tentando construir a escola pública democrática e popular, que ele dedicou a vida dele a esses espaços, também está em Educação na Cidade, obra que sistematiza, né, a experiência dele como secretário municipal de educação na cidade de São Paulo, quando a Luísa Erundina foi eleita prefeita, né, em 89, pelo Partido dos Trabalhadores, e ela convida o Freire para ser secretário, e por 2 anos ele ocupa essa função, e aí, daí sim, eu só vou fazer essa leitura e abrir para vocês. Ele constrói uma experiência, né, riquíssima, e quando ele deixa a secretaria lá ele deixa o cargo de secretário, né, ele faz uma carta para os educadores e etc. Houve uma reação dos professores e professoras da rede municipal de São Paulo, que eles fizeram uma passeata, um ato público para que ele ficasse. É a única experiência que eu conheço no Brasil, né, de que os professores vão para a rua para pedir para o secretário de Educação ficar, né. Mas ele construiu algo que é muito representativo, né, do que ele defende, e até entender por que ele não ficou, talvez sejam elementos para se problematizar, né, até para a gente entender esse poço que parece que não tem fundo, onde a gente se enfiou, né, nesse momento terrível que a gente está vivendo, de polarização política, de neoconservadorismo, de genocídio, de morte, de negação das liberdades, de racismo estrutural, de todas as formas de violência perpetradas pelo poder instituído, né.
É importante revisitar essas experiências, né? Mas ele diz assim: numa perspectiva realmente progressista, democrática e não autoritária, não se muda a cara da escola por portaria. Não se decreta que de hoje em diante a escola será competente, séria e alegre. Não se democratiza a escola autoritariamente. A administração precisa testemunhar ao corpo docente que o respeita, que não teme revelar os seus limites. A ele, corpo docente. A administração precisa deixar claro que pode errar, só não pode mentir. Num tempo em que a mentira é política, a gente precisa reler educação, reler Paulo Freire, mas reler educação na cidade, né? Que é possível pensar de outra forma. E, para além disso, dizer também, né, que a gente teve várias experiências, e tem várias experiências institucionais, tanto em políticas municipais, estaduais, que em maior ou menor medida procuraram vivenciar uma pedagogia freiriana em defesa de uma escola pública, democrática e popular. E temos, eu sei que tem pessoas que estão aqui conosco, que vivenciam práticas, seja no espaço universitário, seja no espaço escolar, de construção numa perspectiva democrática e popular. Então, revisitar o Freire é reafirmar, né, que não há democracia se não houver povo na construção da democracia. E nós, às vezes, intelectuais progressistas, né, nós, às vezes, achamos que podemos apenas dirigir o povo, né? Eu acho que nós temos que aprender e revisitar o Paulo Freire, é alguém que nos ajuda a pensar que a gente precisa ser mais humilde e ouvir e fazer com o povo. É por isso que cada vez mais eu tenho radicalizado a perspectiva descolonial no Freire, né? Ele aponta para nós que a gente precisa criar formas de fazer de outra maneira, não necessariamente que seja a forma com que ele fez. Ele sinaliza nos seus escritos as formas de fazer, mas fundamentalmente, a gente tem que criar outras formas de fazer que sejam horizontais, dialógicas, em que, de tal forma que a dicotomia intelectual e povo deixe de existir, né? Que a gente se sinta pertencente a esse elemento que a gente chama de povo, né? A cultura popular, para além de uma lógica dirigista apenas, né? Vai lá, Neuza. Desculpe, amiga, foi sem querer que eu apertei a mãozinha aqui, ó, né? Mas tudo bem. Achei Então, ótimo, eu não paro, e vocês precisam falar, eu quero ouvir você, e daí a gente continua. Mas então já, né, vou aproveitar já que eu apertei a mãozinha sem querer. E, nossa, né, Gi, é muita coisa para a gente pensar no sentido, assim, de como a gente precisa desses momentos, né? Cada vez mais esses coletivos são as nossas saídas aí, nesses períodos de pandemia, né, nesse período de isolamento que a gente está vivendo, enquanto a gente não pode ir para a rua, no sentido mais pleno da palavra, eu só tenho a agradecer, né, e queria destacar algumas coisas, mas, assim, o final, quando você fala desse livro, que bom que eu lembro desse livro, eu passei os olhos dele, nunca li ele na íntegra, mas esse livro é fundamental, né, e a gente está aqui, né, com o Zan, o Marcos aqui, iniciando, faz apenas um mês, um projeto de extensão aqui, para levar não, né, para possibilitar, né, que a periferia de Matinhos não seja invisibilizada, que Matinhos não seja só uma caiobá, né, como está no imaginário de muita gente, né, e esse projeto que é a questão dos espaços culturais na periferia de Matinhos, a gente está lendo a questão da extensão e comunicação dele, né, com os estudantes. Primeiro, para discutir o que é o conceito de extensão, que na Universidade aqui Federal estão fazendo essa discussão da curricularização, que é um engodo, muitas vezes, na concepção de alguns colegas, que vem muito mais de uma questão de carga horária do que de uma questão epistemológica mesmo, né, de extensão. Então, a gente está lendo esse texto com os estudantes, né, com os bolsistas, mas aí já na lista já coloquei esse, então eu já quero agradecer,
E aí nós temos um outro projeto de extensão, que é trabalhar com questão de produção de materiais didáticos nas escolas municipais. Então, são 2 projetos de extensão que eles estão dialogando, né? Cultura, escola, periferia. Então, esse livro já está na lista, então eu queria agradecer muito, né? Que são nessas prosas aí que a gente vai repensando e relaborando, né, as nossas práticas. Então, eu só queria agradecer mesmo, né, e dizer o quanto é importante você trazer algo que para nós é tão importante, né, nessas narrativas, que são as histórias de vida. E uma coisa que me marcou também na tua fala inicial foi quando você fala da alfabetização do menino, né? Como você, como uma jovem mocinha, nos seus 17 anos, tendo esse desafio, né? E aí vem a pergunta, né? Quem alfabetiza quem, né? Então, na realidade, eu queria agradecer e, na hora que você puder, falar um pouquinho mais sobre essa experiência dele na África, porque eu tenho muita curiosidade, né? Por exemplo, quando a gente não pôde ir juntas, né, lá para Cabo Verde, eu me vi um pouco vivendo essa experiência que você narrou do Paulo Freire, o quanto a África é nós, enquanto somos, né? E o quanto a escola, a sociedade, de um modo geral, né, nesse racismo estrutural, nega isso para a gente, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas experiências dele, né, com esses diálogos com a África. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, né, um desejo meu aqui. Mas, gente, aberto aí para todo mundo, né, Gi? Eu vou entrar nessa conversa aí. Opa, eu vou entrar nessa conversa aí. Ai, Gi, que bom te ver, que bom te ouvir, meu Deus, que saudade que eu estava. E acho que das pessoas que eu conheço, você é a que parece filha do Paulo Freire. Sabe? Ui, abri uma porta aqui. Pelas leituras, enfim, pela tua vivência, pela tua história, a gente está precisando muito revisitar e reler e reaprender, né? Com Paulo Freire nesses tempos tão duros. Eu estou sofrendo muito com tudo que está acontecendo no país e especialmente com o que está acontecendo na escola. E é um horror, porque há anos eu estou vendo uma coisa acontecendo, mas sabe quando é uma coisa meio difusa e você falava com as pessoas diziam, você está louca, você é muito alarmista, Janisley, você é muito apavorada. Não é, sabe? Infelizmente não é. Então, o avanço do conservadorismo, a construção que estava sendo feita dentro das igrejas neopentecostais, isso era tão explícito. A gente chegou a fazer algumas conferências de educação, as municipais, né, preparatórias, algumas aconteceram em igrejas, que a cidade era pequena, então era o espaço da igreja que foi cedido, porque tinha palco, porque tinha microfone, era uma sala de espetáculos, e aí lá no canto as bandeiras, né, bandeira dos Estados Unidos, bandeira do Brasil, falei, gente, aí uma vez eu falei num desses espaços, olha isso aqui, né, o que é, qual o simbolismo disso aqui, né, isso aqui é religião, isso aqui é política, então vamos prestar atenção nos sinais, né. Mais uma coisa que tem, assim, que eu sempre, inclusive, uma época eu quis fazer doutorado para aprofundar isso, era a progressiva, eu acho que até conversei com você sobre isso, a progressiva aproximação da arquitetura da escola com a das prisões e dos quartéis. Né? Como a progressiva colocação de grades nas janelas, de muros mais altos. Eu lembro que eu trabalhava lá no Protásio de Carvalho, lá na Fazendinha, as pessoas não falavam no corredor A ou no corredor B, falavam pavilhão, sabe? Então, e agora a gente tem a polícia na escola, a gente tem um processo de militarização da escola. Então, queria que você falasse um pouco disso, né? A gente quer
a gente retoma Paulo Freire, a gente continua, né, muito convencido, muito convicto dessa concepção de escola, de educação, como você diz, pode ser feita em qualquer lugar, se não tiver o prédio da escola, ela pode ser feita, não é que a gente queira que ela seja feita debaixo das árvores, né, mas é que a escola seja, de fato, libertadora, e aí a gente tem um progressivo avanço da militarização, da presença da polícia militar na escola, com a anuência dos educadores. Porque isso foi o que mais me matou, sabe? Assim, 30 anos da minha militância política, sindical, ver os meus colegas apoiando, aplaudindo a presença da polícia como condição para poder dar aula. Que aula é essa? É dar aula mesmo, não é fazer educação, né? Se eu preciso da polícia na escola para poder dar aula, então eu não tô educando. O que eu estou sendo? Então, queria que se nos socorresse, nos ajudasse a refletir, enfim, e o que a gente vai reler para poder dar conta, né, disso, quando as pessoas estão tão imbuídas dessa ideia de que a polícia é que vai dar jeito na educação. Eu estou, assim, muito entristecida com essa realidade, né, é uma realidade da educação básica, e da educação básica pública, porque polícia é para pobre, né, não é para as boas e caras escolas privadas, e muito menos para o ensino superior, que, como o ministro já falou, é um lugar para poucos, não é para todos. Então, essa escumalha da educação básica não é para ir para lá. E o novo ensino médio vai garantir isso, né, que eles não vão mesmo, né, que os que irão estarão nas boas escolas privadas, porque nem todas são boas. 90% delas é uma porcaria mesmo. Mas eu queria que você nos socorresse um pouco nesse debate a partir do Paulo Freire. Então, minha gente, falar depois da Jane. Olha, primeiro eu queria dizer, assim, que o Freire tem uma categoria, que foi inclusive o meu título lá do meu pós-doutorado, que é onde eu tenho buscado não sucumbir, né? Que é a categoria inéditos viáveis. Isso é uma categoria dele mesmo, que ele conta, né, que ele toma um conceito do Álvaro Vieira Pinto, que é o conceito de situações limites, que são aquelas situações como essa que a gente está vivendo, né? As situações limites são essas situações que doem na alma, né? Em que a gente parece que não encontra saída, seja do ponto de vista mais existencial, pessoal, seja mais coletivo. É um sentimento, às vezes, de desesperança, né? E muitas vezes as situações limites nos imobilizam, né? Mas elas também são situações que, ao viver, né, como todas as frustrações, aí a psicanálise ajuda a gente, né, a entender isso, né, as frustrações são necessárias ao longo da vida para a gente avançar, mas o Freire vai para além, ele fala, por exemplo, da experiência do golpe militar, né, como uma situação limite, né, que levou ele, inclusive, a ter que deixar o lugar que ele mais amava, que é o país, né, mas um país que nunca saiu dele, né? Ele está sempre falando do Nordeste, do Recife, do Brasil, aonde ele estava. Então, diante dessas situações limites, ele partejou mesmo, assim, ele gestou essa categoria inédito viável, em que ele dialoga com a ideia de esperança com a ideia não, né? Com a prática da esperança e da utopia, nessa perspectiva mesmo do ser mais, né? Que o que se a utopia é aquele horizonte, né, que o Galeano conta, mas que não é do Galeano, né, a gente sabe que é de outro autor, não lembro o nome agora, que nos faz caminhar, o Freire, ele traz isso para o plano do concreto. A utopia é um inédito viável que, concretamente, a gente tem que identificar no nosso cotidiano. Quais são os espaços em que a gente pode
buscar romper com as distopias, né? Então, a gente está vivendo agora um momento de total distopia, né? De embrutecimento. E aí ele vem com essa perspectiva, né, de buscar identificar os inéditos viáveis. Eu, como uma cabocla do contestado, né, filha desse lugar que teve de um lugar construído sobre o sangue negro, indígena, caboclo, eu, ao mesmo tempo que eu sinto a alma machucada e ferida por esse período que a gente está vivendo, eu também reconheço aí um saber ancestral que acho que me acompanha. Eu ainda que como mulher branca, eu acho que eu não ando só. Então, acho que o primeiro lugar para eu buscar me fortalecer é romper, muitas vezes, com uma lógica de um racionalismo muito forte, né, de que a história acaba com a gente, né? Nós somos parte da história e eu carrego comigo a luta dos meus ancestrais, a luta que eu ajudei a construir, e há muito ainda. Então, eu acho que a gente está vivendo, nós estamos vivendo e somos parte de um momento dramático da sociedade brasileira, que a gente não tem todos os elementos ainda, talvez, para compreender ele, né? Mas, infelizmente, ele é mais um momento de muitos. Se a gente olhar para o genocídio indígena, né, para a dor do povo negro e de uma lógica, né, de racismo estrutural, da qual que a gente não resolveu, né? Importante lembrar que ainda existe escravidão no Brasil, né? A dor das mulheres, né? Então, nesse momento, o movimento indígena brasileiro está ocupando Brasília, para falar de inédito viável. O movimento indígena brasileiro está acampado na Praça dos Três Poderes, apesar do genocídio, apesar de um genocida no poder. Então, vamos esperançar, para onde a gente pode olhar, né? Eu tenho trabalhado com um coletivo de mulheres, né? Aqui a gente tem um círculo de cultura, que se chama Leia Mulheres, que é muito mais do que mulheres lendo mulheres. São mulheres de todas as cores, de todos os lugares, agora online, de todos os lugares, né? E quando eu olho para a potência de nós mulheres, gente, eu tenho esperança. Mas nesse momento, eu estou trazendo dois elementos aqui, né? Das mulheres, né? Os indígenas, a gente pode olhar também para o movimento negro, né? Para as mulheres negras, as intelectuais negras. São elementos que eu queria trazer, Jane, para esse diálogo que se traz, para a gente talvez olhar, e eu estou falando em especial com Jane, porque eu conheço muito a trajetória da Jane e me reconheço muito nessa trajetória, né? Que a gente sempre apostou na necessidade de construir formas políticas, mas a gente sempre teve dificuldade de mudar, às vezes, as estruturas, né? A Jane falou da lógica da escola, né? Que lembra a prisão, que lembra... Mas a gente tem isso no partido, a gente tem isso no sindicato, né? Nos nossos espaços, que também nos constituem, né? E daí, ouvindo Jane, eu até abri um arquivo aqui, Jane, depois eu posso compartilhar com vocês. Não sei se todo mundo sabe, né? O Paulo Freire é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, né? Em 1982, ele escreveu um documento para o partido, né? Nesse contexto de elaboração do partido, que foi publicado em 88 numa obra chamada A Educação como Ato Político Partidário. É um texto que se chama O Partido como Educador Educando. E já lá em 88, assim como quem já leu atentamente Paulo Freire vai perceber, isso está presente na Educação com Prática de Liberdade, em Pedagogia do Oprimido, em Cartas à Guiné-Bissau, em outros escritos. Ele está dizendo que nenhuma luta política, seja ela partidária, mas aqui ele está falando do partido, pode se dar sem um trabalho de base. Então, quando a Jane traz o relato que eu reconheço, que eu vejo, né? Em cada esquina do meu bairro tem uma igreja pentecostal. Eu queria dizer que essas igrejas ocuparam um espaço que nós não ocupamos.
né? O trabalho de base, né? E o que o Paulo Freire fala em 88 nesse texto ao Partido dos Trabalhadores? Que é um risco o partido se afastar das bases e não fazer política, e passar a fazer política de quadros. Quando eu encontrei esse texto em 88, eu entendi muita coisa da trajetória de um partido do que eu não ajudei a construir, porque eu nunca fui filiada ao PT, né? Nunca fiz a luta por dentro do PT, mas eu sei que a Jane faz, e enfim. Mas eu acho que esse é um caminho para a gente revisitar o Paulo Freire, sabe? A gente precisa, nós que atuamos, por exemplo, na militância partidária, que não é o meu caso, mas eu, por dentro da universidade, que é o meu espaço de militância, eu digo, gente, a gente tem que fazer extensão universitária dialogando com esse cara. Eu não vou levar para as pessoas da periferia o que eu acho que a universidade tem que levar, então eu tenho que fazer com elas. Né? Então, esse afastamento que nós produzimos, inclusive durante os governos Lula, Dilma, eu acho que é a autocrítica que a gente precisa fazer. Eu lembro do Chico de Oliveira, lá em 2007, 2008, falando para a gente tomar cuidado em construir uma sociedade do consumo. Né? A gente tá construindo ProUni, a gente está colocando as pessoas dentro da universidade, tudo isso é importante, né? A gente está construindo políticas para ter acesso, né, à comida, né? A gente conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome, já voltou, 19 milhões de brasileiros estão passando fome hoje no Brasil, ou mais, né? Dados do IBGE. A gente tem conquistas, mas uma questão fundamental é um projeto educativo cultural. A Maria da Conceição Tavares também falava isso. A gente precisa pensar um projeto educativo cultural. Eu acho que a gente cometeu erros nesse processo, e eu me incluo nesse processo, né? De que educação a gente está falando, né? Com quem a gente está construindo essa educação. Então, eu acho que é isso que a gente tem que aprender, e para mim, é fazer um movimento. Eu nunca saí desse lugar, né, da periferia. A Neuza falando do projeto Cuzan, eu sei que a gente nunca saiu da periferia, né? Mas, assim, a gente fazer esse trabalho, a gente tem que voltar a reorganizar os trabalhos com as pessoas, né? E tem uma coisa que está muito bonita lá no Educação como Prática de Liberdade, lá no Freire, que ele diz assim, não é desse jeito, mas ele diz para nós que a gente precisa reinventar o poder. É reinventar o poder, é recriar formas de fazer política. Jane, eu não tenho soluções, assim como o Freire não tem, minha linda. Mas a gente tem que estar juntos e nesse movimento. Eu acho que revisitá-lo não é simples, mas é fundamentalmente praticar, é fazer, construir de outras formas. E, Neuza, você falou desse projeto que vocês estão lendo, Educação, Extensão ou Comunicação, né? Eu vou colocar um link ali, modestamente, eu e aqui junto com Joana e com o Filó, escrevemos um texto, um artigo que a gente publicou sobre as nossas experiências extensionistas. Vou compartilhar aí, para vocês compartilharem com o pessoal aí, tá? E até para ter um feedback, né? Vamos fazer aí, vamos ler a gente, vamos compartilhar, né? Fiquei bem feliz com essa coisa. Não dá para ir, né? Faz tempo que eu não vou aí, tomar uma pinga com o Zan e com a Neuza, enfim, mas tem essa perspectiva aí que a extensão me move muito, assim. Ai, gente, estou falando demais. O adjunto quer falar, gente. Vamos ver o adjunto. Olá, Gisele. Olá, Neuza. Olá, todo o pessoal aí que a gente conhece de outras jornadas, né? Então, é sempre bom ouvir nessas discussões sobre Paulo Freire e as contribuições que ele vem a dar. Só fazendo um adendo, além de tudo que a Gisele colocou muito bem, Paulo Freire ele influenciou 2 psicólogos latino-americanos que contribuíram de modo significativo para a chamada psicologia social latino-americana. A gente tem a psicologia social estadunidense, que é a base lá das discussões em termos de construção, de oposição a essa que foi a psicologia social europeia, e posteriormente, né, com a Silvia Lane, aqui no Brasil, né, liderando toda uma discussão no âmbito psicológico, que vai se articular com outros psicólogos da América Latina, dando essa construção de psicologia social latino-americana. E a gente tem um que se identifica diretamente com Paulo Freire, que é o Inácio Martim Baró, que é um psicólogo
espanhol, jesuíta, era um padre jesuíta, que vai para El Salvador e lá começa a partilhar toda uma discussão, né, das desigualdades da sociedade salvadorenha em relação às explorações que a população oprimida sofre da elite, e Martim Baró vai construindo, né, toda uma perspectiva de intervenção social. Ele está ligado à teologia da libertação, né, que teve um papel fantástico aí na América Latina, né, e que pelo próprio papado, né, foi limitado ao longo do tempo. E o Martim Baró salienta, ele diz assim: minhas influências são pedagogia da libertação, pedagogia freiriana, toda uma perspectiva das influências da teologia da libertação e a fundamentação marxista. Então, que ele não abre mão, né, dessa construção. E depois, né, ele vai conhecer o Vygotsky, né? O Vygotsky pro Martim Baró vem depois, né, mas vai contribuir ali na sua formação. Vale salientar, né, que o Martim Baró foi assassinado pelos grupos paramilitares em El Salvador quando estava trabalhando na universidade. Dentro da sua sala, na universidade, o bispo de El Salvador também foi assassinado na missa, né, por grupos paramilitares que eram financiados pelos Estados Unidos, que era o movimento lá dos contra-revolucionários. Na Venezuela tem a Maritza Monteiro, que ela também fala do Fausto Borda, lá na sociologia, como alguém importante na sua construção, e Paulo Freire como elemento essencial, além da teologia da libertação, que vão dando marco para a nossa psicologia. Eu sou psicólogo, né, e professor, né, de psicologia, vai dando toda essa marca aí da construção de uma psicologia social latino-americana. Essas contribuições do Paulo Freire, né, para nós, né, que trabalhamos com psicologia social, psicologia da educação, são essenciais, né, em termos de formação de uma psicologia crítica, atuante, transformadora. Vale salientar em duas questões aqui que eu faço para você, Gisele. A primeira é que Paulo Freire, quando você diz que esteve lá na prefeitura de São Paulo, né, atuando e tal, no livro do Pablo Gentili tem uma passagem que é dito assim: o Banco Mundial queria interferir dentro das políticas públicas do desenvolvimento da educação de São Paulo. Então, mesmo que Paulo Freire quisesse construir uma educação independente, autônoma, tinha lá os dirigentes externos, né, que diziam assim: para funcionar bem tem que ter esses elementos. E o Banco Mundial estava ali interferindo, tanto que o Paulo Freire até rompe, né, dizendo assim: a gente quer construir uma educação libertadora, né, na sua própria essência, e não tutelada. E outro aspecto, né, Paulo Freire é marxista ou não é? É isso. Não sei se mais alguém queria falar, fazer algum comentário. Legal, Aninha. Muito boas suas considerações, Adjunto. E o Martim Baró é uma referência, e eu lembrei também, tem um texto do Brandão, Carlos Rodrigues Brandão, em que ele também traz uma contribuição nessa perspectiva da psicologia social em Freire, né? Ele diz que o Freire, ele leva a psicologia para o campo, né, da educação, na perspectiva da psicologia social, a começar pela disposição dos corpos, né? Quando ele propõe a volta à roda, né? E aí eu queria fazer uma reflexão que eu acho que é bem interessante aí para dialogar com a psicologia, não sou da área, né? Mas que é um elemento, assim, que a psicologia é marcada, né? A psicologia ocidental é marcada pela questão do indivíduo, né? E a psicologia social, ela vai para além disso, né? É uma perspectiva de compreender esse indivíduo muito no campo comunitário, né? E essa categoria do coletivo, do comunitário, é uma outra categoria fundamental na construção teórica do Freire, né? E quando a gente analisa isso do ponto de vista da modernidade, é muito importante, né? O Henrique Dussel, ele vai analisar a constituição da modernidade, né, europeia, e ele nos lembra, né, que a modernidade europeia, ela inicia em 1492, e não com as chamadas revoluções burguesas na Europa, né? Então, o marco da modernidade é as invasões europeias na América, né? E ele diz que a outra face da modernidade, né, é o genocídio cometido pelos europeus aos povos originários e a imposição
né, de uma concepção de mundo, de um imaginário eurocentrado, em que a Europa se coloca no mapa mundi como centro, né? Então, é construído no nosso imaginário, né, que o centro do mundo é a Europa rapta a Grécia, porque a Grécia nunca foi europeia, né? A Grécia não existia Europa, naquela Grécia antiga, grega. A Europa rapta, inclusive, a ideia de que a filosofia é europeia, né? E constrói no nosso imaginário de que a história do mundo passa por uma divisão entre história antiga, medieval, moderna e contemporânea, né? O Hegel é o grande sintetizador disso, e a ideia de um canone filosófico ocidental é sintetizado muito na filosofia hegeliana, né? E o Dúcio nos lembra que isso é uma construção ideológica, do qual a filosofia é cúmplice, né? Então, a gente precisa descolonizar, né? E isso afeta todas as áreas de conhecimento, inclusive a psicologia, a sociologia. Então, muito bem lembrado, adjunto lembrado, Fassborda, por exemplo, que é um autor que eu amo de paixão, porque o Fassborda, inclusive, é um crítico do Freire, é um cara que trabalhou com o Freire, que produziu com ele, né? E ele propõe, né, a investigação, a ação participativa como princípio teórico fundante de todo o processo de construção do conhecimento, né? Ele radicaliza, no meu ponto de vista, ainda mais o Freire, quando ele diz, a gente tem que produzir ciência, a gente tem que produzir, seja qual for a área de conhecimento, a partir de uma categoria que ele recupera lá dos gregos, que é a categoria de sabedoria prática, né? O Fassborda vai dizer assim... Militante, né? Gente, travou para vocês, Agi? Oi? Deu uma leve travadinha, Agi, na última frase, para mim, pelo menos. Qual frase? Eu falava do Fassborda. Isso, bem aí. Então, quando se falava que ele aprofundava ali as relações, né? Que eu acrescentei dizendo assim, que ele destacava, né, que o sociólogo tinha que ser alguém militante, né? Militante. E ele, como sociólogo, ele vai fazer um movimento teórico importante, né, teórico prático, né, e eu lembro sempre do Platão, eu lembrei do Platão, né, porque o Platão, lá na carta, acho que é na carta 3, 4, 5 dele, lá da República, ele escracha com a sabedoria prática, com o filósofo prático, né, isso foi condição para o Platão construir o idealismo dele, platônico, que de alguma forma nos marca até hoje. O Descartes não resolveu isso, a modernidade não resolveu isso para chegar no marxismo, tá, Ju? Mas, assim, para dizer que essas buscas de sínteses aí para resolver a nossa relação com o mundo, né, ainda permanecem. E o Fassborda vai dizer que a gente tem que recuperar essa dimensão do intelectual como alguém que atua na sabedoria prática. A sabedoria prática é o saber militante, é o saber que nos toma, né, no chão. É um pensamento que se faz onde os pés pisam. Ao pisar, a gente pensa. É onde a gente pisa que a gente pensa. Então, vamos olhar onde a gente está pisando. E olhar, sentir, respirar e fazer, né, esse movimento. Então, é essa reflexão. E o Freire, pisando aonde ele pisava, ele vai a Marx. Ele conta isso, inclusive, nesse vídeo que o Zan, ali na Mística, colocou, né? Que ele foi a Marx porque os operários questionavam ele. O reconhecimento de classe se dá na relação com o camponês, na relação com o operário. Então, o movimento teórico do Freire, ele é movido por onde o pé dele está pisando. E eu acho que Freire é Freire. Né? Ele mesmo ele faz, né, um diálogo com o Carlos Torres, acho que está em Ação Cultural para a Liberdade, não tenho certeza. Ele vai dizer, né, que o movimento teórico que ele buscou, né, ele dialoga com o existencialismo, com a fenomenologia, com o marxismo. O adjunto lembrou aqui da teologia da libertação. O Freire é um autor, né? Se tem algo que me incomoda no Freire, eu diria que é o lado muito cristão dele, né? O Pedagogia da Autonomia é quase que um livro, como é que a gente, um livro bíblico, assim, né? De tanta mensagem, né? Enfim, mas é um defeitozinho de fábrica, eu diria, né? Mas, assim,
ele não é um cristão qualquer, né? Ele é um cristão da teologia da libertação, né? Então, vamos entender o que isso representa, né? Mas o que eu queria dizer para além dessa dimensão da teologia da libertação? Eu acho que o Freire funda a perspectiva de libertação e influencia os teólogos da libertação. Não é que os teólogos da libertação influenciam o Freire. Eu acho que esse movimento é muito dialético. Por que eu argumento isso? Porque algumas obras fundantes da teologia da libertação, o próprio Henrique Dúcio, né, o próprio Leonardo Boff, o Gustavo Gutierrez, publicam a pós-pedagogia do oprimido. A pedagogia do oprimido, que funda, para mim, esse paradigma da libertação para a América Latina, em 1968, né, desde uma perspectiva latino-americana, porque ele estava no Chile, né, ainda que ele tenha publicado Pedagogia do Oprimido em língua inglesa, os primeiros leitores foram principalmente as feministas norte-americanas, o movimento negro norte-americano, né, ele funda essa perspectiva em 68, então acho que isso vai influenciar fortemente o movimento da teologia da libertação, ali final dos anos 60 e início dos anos 70. Então, eu acho que o Freire é um intelectual muito original e que estabelece uma reflexão crítica com o próprio marxismo, sabe, junto. O marxismo do Freire é muito em diálogo com o chamado marxismo ocidental, né? Lukács, Gramsci, Rosa Luxemburgo, e entre outros, né? Almir Cabral é um autor importante, fundamental, aí, dialogando com a que a Neuza trazia, a África, né? Almir Cabral, grande líder do processo de luta por independência de Cabo Verde, Guiné-Bissau, né? Que é um intelectual que a gente chamaria talvez de marxista, mas é um pensador africano, né? E o Freire vai se referir ao Almir Cabral como pedagogo da Revolução, né? Assim como Fanon é um autor importante para o pensamento do Freire. Eu tenho olhado muito para essas influências africanas no pensamento do Freire, né? E influências africanas não só de intelectuais, né, mas da imersão que ele faz nas lutas por independência e a categoria libertação em África, né, o que representa pensar a libertação em África. E a libertação nesse sentido como processo. Libertação para Freire é processo. Por isso que ele não toma a categoria liberdade em si mesma, né, aquele princípio marxista, né, do reino da necessidade ao reino da liberdade, ele entra nesse debate na perspectiva de libertação, é um processo permanente, por isso, sempre a gente está voltando a ele, e a África é um espaço importante para pensar no contexto de superação do colonialismo. Eu acho que o que a gente está vivendo, em grande medida hoje, é um neocolonialismo, né, profundamente marcado pelo ultraconservadorismo, pelo neoliberalismo, juntou tudo, né, com uma pandemia e um vírus de morte. Então, a categoria libertação, mais do que nunca, é necessária. E eu não colocaria ele como um marxista estrito, no sentido de que ele é um crítico aos sectarismos de uma certa leitura de Marx, né? Ele lê Marx numa perspectiva de libertação, né? Não no sentido economicista, não no sentido... Ele é um crítico a toda forma de autoritarismo. Por isso, inclusive, que eu acho que o Freire foi mal compreendido, não sei, ou às vezes não é bem aceito no campo da esquerda. Uma esquerda autoritária, porque há uma esquerda autoritária, né? Que acredita, há uma perspectiva de esquerda que entende que a gente primeiro tem que tomar o poder para daí pensar a transformação social. Talvez seja um caminho, não é o meu caminho, não sei, não era o do Freire, né? Então, a perspectiva dele é que a gente precisa construir processos de libertação, né, que são mais... mais na complexidade, digamos assim, né? Em que a gente articula educação, política, cultura. Eu não sei se eu respondi a questão da Neuza, que falava da África, né? Cara, dá para ficar muito tempo falando aqui só esse livro aqui, ó. Tem outros, né? Tem uma obra lindíssima, que eu sempre indico, além de ler Cartas à Guiné-Bissau, tem um livro belíssimo, escrito pelo Paulo Freire, junto com Sérgio Guimarães, que se chama África Ensinando a Gente, em que eles revisitam a experiência africana, o que deu certo, o que não deu,
as tensões, os conflitos, as discordâncias. Uma das coisas que eu gosto do Freire são os livros falados, né, os livros em diálogo, e esse é um livro que o Sérgio Guimarães organizou, junto com a Anita Freire, após, né, o falecimento do Freire, que reúne várias pessoas que trabalharam com eles em África, e que aparecem, inclusive, os dissensos, né? Os dissensos nos constituem, né? No conflito também. Isso é outra coisa que eu queria dizer. A gente não pode romantizar o Freire, né? Essa coisa do centenário, essa coisa... Freire é um autor birrento também. É teimoso, né? E ele tem também perspectivas que ele nos diz em vários escritos, né, que a gente tem que olhar para o conflito. Democracia se faz no conflito, no dissenso, e por isso o diálogo é necessário, né? Ele tem essa amorosidade pelo diálogo, e ele consegue colocar as suas divergências com amorosidade, né? Mas às vezes de forma teimosa, às vezes, né? No diálogo lá dele com o Sérgio Guimarães, com o Mário Cabral, lá em África, ensinando a gente, aparece isso, né? Ele vai se posicionando, e não necessariamente a gente vai concordar com o Freire em tudo que, né? Tem que entender o que não funcionou também, né? O Junto falava da experiência da Secretaria Municipal de São Paulo. Eu sempre tive curiosidade em entender também por que ele não ficou, né? Tem muitas nuances ali, além da interferência internacional, a própria lógica da estrutura de Estado, da forma de fazer política, as questões do partido, o desejo dele também de que ele não conseguia continuar escrevendo, né? Quem de nós aqui já vivenciou a experiência da gestão pública? Eu passei pela experiência da gestão pública. Cara, quando você está lá, você não consegue fazer... A gente é muito facilmente engolido por uma lógica burocrática. É uma loucura a estrutura do Estado. Essas experiências nos ensinam muito, né? O Freire vai dizer nos seus escritos que ele precisava escrever, que ele estava, né, não estava conseguindo escrever, e ele deixa a secretaria, e foi bom, porque ele escreveu um monte, né, escreveu muito depois, deixou obras incríveis aí pra gente, né. Mas essas nuances são importantes, a gente precisa vivenciar as práticas, né, e também pensar os limites dela, né. Diga aí, amiga. Neuza, você está com a mãozinha levantada, é isso? Agora é de verdade. Agora de verdade. Então, Gi, nossa, assim, duas questões que me saltam aqui, né? Primeiro é saber se esse coletivo da leitura das cartas vai continuar. Porque se continuar, por favor, né, nos avise, que eu lembro que você divulgou o outro, mas eu não pude estar, que foi ontem. E eu quero participar dos próximos, né, porque eu acho que é isso, essa relação entre Paulo Freire e África, né, e África, é algo que a gente precisa cada vez mais, né, a gente que tem esse debate sobre a questão da colonização, né, esses pensadores aí latino-americanos que vão trazer uma outra perspectiva de pensar a educação, pensar a sociedade, a gente vai ter que, né, tem que beber nessas cartas, tem que beber nessas experiências que ele e tantos outros viveram, porque isso nos realimenta, né, isso nos dá argumento e condições para a gente justificar, né, aquilo que eu sei que você, né, tantas pessoas discutem, que nós temos essa filosofia da América Latina, essa filosofia do Brasil, né, essa filosofia brasileira. Então, se tiver outros encontros, né, não esqueça da gente, né, nunca, eu sei que não, mas eu, se eu possível, quero estar lá para aprender mais, né. E outra coisa que eu queria conversar muito com você agora, e eu acho que é uma conversa mais no sentido de que você traz uma questão muito importante para nós educadores, né, que é pensar essa filosofia da educação a partir desses debates, porque, assim, não tem como não lembrar em 93, quando eu entrei no Instituto, que a Ana, a Juto, Dinalva, né, a galera que estava junto comigo naquela época, nós entramos muito, eu imagino com 25 aninhos na época, muito uma perspectiva de que existia o campo da filosofia, da história da educação, chamada histórico-crítica, e que o Paulo Freire era progressista, mas a gente não fazia debates nessa perspectiva, por mais que a coordenação na época, a Doraci, trazia, por exemplo, Frenet, para a gente tentar relacionar essa perspectiva
do que o Freinet propôs no contexto da Segunda Guerra Mundial, e aí vinha o Paulo Freire, mas meio que diluído, porque daí nós tínhamos, né, essa perspectiva, porque o coletivo de educadores na época vinha dessa formação da UFPR, do setor de educação, dentro da histórico-crítica. Então, parece que ou você era histórico-crítico ou você não era. Ou você trazia o Saviani, depois a gente trouxe o Gasparin, para pensar, por exemplo, a questão do plano de aula, ou você não era do campo da esquerda, ou você não era progressista. E o Paulo Freire ficou muito diluído, né? Então, você, na tua fala hoje, me faz lembrar algo que eu não é de hoje que eu faço essa minha autoavaliação, esse pensar a minha formação como educadora, né? Por isso que esse coletivo aqui, né, Janes, esse coletivo que chegou depois, é um coletivo que se une a partir do desafio de trabalhar no Instituto Educação com formação de professores e trazendo todo esse conjunto dentro da psicologia da educação, né, com Aquiles, Adjuto, Eugênio, e aí era um coletivo potente, que passa-se muitos anos, alguns vão se encontrando, reencontrando, e esse ano, com essa pandemia, e com esse contexto violento que a gente vive, né, desse retrocesso todo, a gente se trombou nas redes sociais, aí vamos se unir. Então, assim, o que você traz para nós hoje, você faz parte desse coletivo, né, é de a gente ter que estar repensando, principalmente nós que trabalhamos com formação de professores, o que está posto aí dentro desses viáveis possíveis aí, né? Dentro desse, às vezes, desânimo que a Janes bem coloca, né? Às vezes é um desânimo, né? E a gente só não larga os bets, porque isso é lutar por uma sociedade, né, mais justa, igualitária, todos aqueles nossos princípios dos anos 80 e 90, eles estão ainda em nós. Eles não morreram. Né? Só que a sociedade está num outro contexto, num outro momento, e a gente tem que estar trazendo esses elementos. Então, eu acho que para umas próximas rodas de conversa que a gente vai propor aqui, né, nesse coletivo, a gente vai ter que avançar nessas perspectivas aí, né, de entender que filosofia da educação, que psicologia da educação, que história da educação e que práticas, né, nós temos possíveis nesse contexto aí, né. Então, acho que não é nem pergunta, né, mas é dizer que eu acho que, com relação ao que eu questionei, né, sobre a África, aí eu quero estar junto com você, né, com o teu coletivo lá das leituras e cartas, e continuar, né, gente, continuar, agradecendo aí muito esses momentos, porque é ele que nos fortalece, tá bom? E não sei se mais alguém quer conversar, Gi? Não, eu só queria dizer do grupo, né, Neuza, que a gente tem aqui no Coletivo Paulo Freire, a gente tem um grupo de estudos que nesse momento se chama Terças com Paulo Freire. Pode ser que depois mude para quartas, para segundas. Nesse momento se chama Terças com Paulo Freire, porque foi uma demanda, principalmente dos estudantes da graduação, né? A gente teve uma experiência presencial entre 2018 e 2019, estudantes da química, né, das áreas aí que não são das humanas, que tiveram um pouco de contato com a obra, reivindicaram, né, a gente quer estudar, ler, né, os livros, e depois aí, agora no contexto de pandemia, a gente tem feito virtualmente, e daí isso possibilita, né, a participação de pessoas que não estão aqui na universidade conosco, na Unespar, né, e o que a gente tem feito? Esse é um grupo de estudos mesmo, não é um círculo de cultura, né, a gente para ler as obras, então é um momento que às vezes a gente lê ali ontem mesmo, quando a professora Araci estava junto com a gente fazia a leitura da carta ali, né, a gente está lendo nesse momento, nesse grupo, Cartas à Guiné-Bissau, e a gente vai fazendo a leitura, vai comentando, às vezes alguém apresenta uma síntese da leitura que fez, assim como a Junto fez ali, compartilha materiais, né, vai muito, né, do perfil da galera que está participando, assim. Então, está aberto para quem tiver interesse. A gente tem um grupo no Whats, desse grupo de estudos, tem uma galera lá no grupo, às vezes alguns vêm, outros não. Nesse momento, ele vem acontecendo, o próximo encontro vai ser dia 14 de setembro. Ele não é toda terça, porque a gente tem a dinâmica da vida, né, então, a gente ali no grupo, não vai ser possível, inicialmente a ideia era ser a cada 15 dias, mas como a gente vai ter um evento da pedagogia aqui, que a equipe do Programa Coletivo Paulo Freire está envolvido
daqui a 15 dias a gente jogou para... Daí tem o feriado, né, de 7 de setembro, que vai ser numa terça, ficou para o dia 14. No dia 14, a gente está lendo a parte final do livro. A gente está finalizando a Cartas da Guiné-Bissau. E daí a gente vai definir o que a gente vai fazer na sequência, no grupo. Então, eu ainda não sei, né? Mas a gente está nesse movimento de ler muitas coisas relacionadas à África. Inclusive, talvez não só o Paulo Freire, porque lá em 2019, por exemplo, nós lemos Pedagogia do Oprimido e fomos ao Fanon, depois fomos ler Fanon. Então, pode ser que a gente faça esses movimentos. Por exemplo, o adjunto traz aqui o Martim Baró, que é um autor fundamental aí, não só da psicologia, né, de latino-americano, vamos sair das gavetinhas. A gente falou aqui do Orlando Fassborda, a categoria sentir pensante do Fassborda dialoga muito com a psicologia social, né? Não é uma coisa, né? Então, para além das dicotomias cartesianas, aí, sociologia, filosofia, psicologia, né? Esse movimento é mais interdisciplinar mesmo, né? Então, a gente pode ir caminhando, está aberto aí o convite. Esse debate da pedagogia histórico-crítica e o Freire é uma outra roda de conversa, né? Mas eu queria dizer que se criou uma falsa dicotomia aí, infelizmente, o Freire responde a algumas críticas colocadas aí por chamados pedagogos da pedagogia histórico-crítica lá naquela obra Política e Educação, né? E tem um texto em especial que eu recomendo dele que se chama Do Direito de Criticar e do Dever de Não Mentir ao Criticar. É bem legal a leitura dele. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com ensino médio, lá no Colégio Mário Braga, em Piraquara, eu cheguei lá, a pedagoga Rita, queridíssima, amada, chegou para mim, assim, eu estava começando, né, ela logo deve ter percebido a minha pouca experiência, e chegou para mim com um livro, Escola e Democracia do Saviano, e me deu para ler, assim, ó, esse aqui é o livro que a gente segue, vai lá para casa, eu li, né, só que como eu já lia Gramsci, eu era bolsista da professora Anitta, né, na filosofia, estudando Gramsci. Olha a referência maravilhosa, né? Só a Anitta, né? Linda. A Anitta, que foi a pessoa, assim, que me constituiu aí na iniciação à pesquisa, né? E eu já me incomodei com muita coisa ali na pedagogia histórico-crítica, como alguém que já tinha uma leitura, que são as bases da pedagogia histórico-crítica, né? O marxismo. Bom, isso é uma outra roda, tá? Mas o Freire é um autor que eu não vejo grandes contradições. Inclusive, o Saviani foi um grande amigo do Freire, né? E o Saviani revisitou alguns escritos, inclusive, dele, é um autor que está aí produzindo. Eu acho que o problema, às vezes, nem é o teórico, né? É a forma como esses teóricos são trabalhados. Né? Esse nosso sectarismo, né, que a gente reproduz aí nas nossas práticas escolares e universitárias, né? Eu tive muitos enfrentamentos cotidianos com pessoas que se autodefiniam como pedagogas histórico-críticas, né? E eu me entendo eu sou uma pessoa da filosofia que se entende como uma pedagoga histórico-crítica, no sentido de que a gente produz criticamente, historicamente, né? É o que Freire o Saviani, também é. O Saviani tem aquela, no livro que ele discute a pedagogia histórico-crítica, que ele diz que Paulo Freire é a escola nova ativa, né? E ele Então, faz uma essa crítica... é uma das críticas que o Paulo Freire responde, né? E a partir dali se vai configurando, né? Se Saviani faz crítica à escola nova e Paulo Freire pertence à escola nova ativa, significa Isso. que... A curvatura da vara, né? Exatamente, não dá conta, né? Eu não ia entrar nesse debate, que é uma outra roda, né? Mas o Freire ficou puto da cara com isso. Ele ficou indignado, né? Porque ele foi colocado num lugar, numa caixinha, né? Escola Nova Popular, né? E ele não é esse lugar. Sem Mas eu dúvida, lembro que o Saviani é também fazia... mal. O Saviani fazia uma crítica à psicologia, ele dizia assim que a educação estava repleta de psicologismos, mas ele não conhecia a psicologia do Vygotsky. Depois, quando ele vai conhecer a psicologia vigotskiana, ele começa a repensar. Eu não sei como que era do Paulo Freire, né? Alguns até falavam assim que havia algumas questões particulares de disputas de espaços, né? Porque o Saviani estava na Unicamp, o Paulo Freire também transitava por lá, né? Eu não sei, enfim.
Não, eles foram colegas, né, na pós-graduação. Eles trabalharam na pós-graduação na Unicamp, juntos, né. Eu acho que tem disputas de poder, disputas de egos, mas fundamentalmente há diferenças teóricas, sem dúvida, né? E o Freire não abre mão do papel da psicologia social na construção de uma pedagogia libertadora, né? Eu acho que é um equívoco abrir mão da psicologia social, né? E há divergências aí, né, de fundo, mas eu acho que o pior é que essa perspectiva que muitas vezes se adota de discípulos, né? Vamos ser discípulos do Freire, discípulos do Freire. Eu não sou discípula coisa de ninguém, né? Eu acho que a gente tem que ser coerente, inclusive, com os autores que a gente... Acho que nem o Saviani concordaria com isso, nem o Freire, né? A gente... É praxis, vamos pensar a praxis, vamos, né? Problematizar essa perspectiva, né? E muitas vezes essa perspectiva que é sectária, Neuza, que é onde a gente ali, você falou do Instituto, eu lembro, né, que a gente se inserindo nesse processo, ingessa possibilidades que seriam mais interessantes de serem construídas, né? E aí a gente precisa de outras nuances aí para fazer esse debate. Mas eu acho que é um bom tema aí para as tessituras fazer essa reflexão. A APP Sindicato publicou, eu não lembro em que ano, um caderno pedagógico, mas foi ali nos anos 90, em que tem uma entrevista com o Demerval Saviani e uma entrevista com o Paulo Freire. Vale a pena revisitar esse caderno pedagógico, porque ali é possível perceber as diferenças entre eles. A gente não precisa tampar o sol com a peneira, há diferenças, né? E... Enfim, não vou fazer defesa de um, de outro, porque é um debate que a gente precisa fazer, e eu acho que é importante revisitá-los, sem jogar a criança... Como é que é a história do ditado popular? A gente não joga a água do banho junto com a criança, né? Isso. A gente está no mesmo campo de luta aí, né, progressista. Mas essas diferenças precisam ser compreendidas para que a gente tenha coerência na prática, né? Eu acho que isso é fundamental, né? E há, sim, um desserviço prestado por esse texto do Saviani. Ainda que ele tenha revisto, né, foi um desserviço. Assim como eu acho um desserviço aquele texto do Libânio, que é as tendências pedagógicas. Aquilo lá virou uma bíblia, né? Vamos parar de colocar as pessoas em caixinhas, as tendências pedagógicas, desse ensino a partir das tendências pedagógicas. Tendência, né? Olha que palavra, né? Eu tendo para lá, eu tendo para cá. Eu não gosto disso. Eu acho que a gente tem que olhar as coisas numa perspectiva, não é dialógico, né? Mas é o meu ponto de vista, né? Com todo carinho e respeito à contribuição do professor Libânio, do professor Saviani, ao próprio Paulo Freire, que tem questões também que a gente precisa olhar criticamente, mas, né, é para a gente reinventar a nossa prática. Ai, gente, como é bom a gente conversar, né, sobre essas coisas. Nossa, Gi, eu levantei a mão assim porque, né, o adiantado da hora, todos nós temos nossos compromissos aí, né, mas é uma vontade de continuar absurda, porque os temas, né, até a Ana colocou, a Ana Lúcia pergunta, né, de agenda tua para a gente pensar próximas rodas, e eu acho que, assim, já indo para os finalmente, né, se alguém mais tiver alguma pergunta, alguma questão, né, temos um tempinho aí, mas já encaminhando para fechar esse momento, né? Porque eu acho que fechar dá uma ideia de que pronto, acabou. Não. Para esse coletivo, para esses educadores, né? Que estão aqui e os que vão ouvir depois, né? Porque vamos colocar isso no YouTube. A gente não fecha, né? Porque é um contínuo. Acho que você foi brilhante quando você fala desse feminino aí, né? Desse ciclo, né? Desse círculo e que somos, né? De que não fechamos, né? A gente vai sempre estar trazendo, né? Releituras, novas leituras. Eu saio daqui com autores que eu não conhecia, né, que o Adilto traz. Então, eu acho que é isso. Acho que a próxima roda nossa, a gente vai agora se reunir, né, voltar lá as nossas conversas do coletivo, para pensar, né, Gi, e demais aí, né, galera aí, que a gente vai repensar um tema, e que eu percebo que na sua fala, nas contribuições aqui,
a gente já está encaminhando para essa coisa da chamada filosofia da educação, ou da psicologia, ou sociologia, né, da geografia, né, dos territórios. Então, sem a gente fechar, né, como você bem diz, nesses feudos, ou nesses campos que não dialogam, né, nós estamos aqui para dialogar, para aprender, né, o Paulo Freire, numa entrevista brilhante que ele tem com o Papert, que era um bambambam lá, né, da tecnologia nos Estados Unidos, em determinado momento ele diz assim, eu sento com as pessoas que querem falar sobre uma outra sociedade, sobre a sociedade. Eu, né, de certa forma, ele diz assim, eu não sento com fascista. Então, assim, eu acho que nós temos isso como premissa desse coletivo, que nós sentamos, né, com os pares e com pessoas que venham contribuir nos processos, a gente não senta com fascista, e isso eu quero deixar gravado aqui, né? Não precisa, mas a gente está no momento que parece que o óbvio precisa ser dito, né? Então, é essa força que nós temos, que a gente tem como premissa aqui. Nós temos a certeza que a gente está com pares, a gente está com companheiros que acreditam nessa educação, que acreditam numa prática, né, cultural, numa prática pedagógica que nos liberte, né? Então, eu estou muito feliz, né, quero agradecer, Gi, né, assim, imensamente, e com a certeza que a gente vai em breve se encontrar, né, agradecer a Andréia, que eu não conheço, o Renan, que esteve na roda de conversa com a Lene, lá do Quilombo João Surá, Márcia, Cláudia, Mônica, Carlos, tantos aí que eu não conheço, Paulo, e os que eu amo aí, né, Ana Paula, Edinalva, Marcinha, Ana Lúcia, Zan, que eu amo bastante. Então, assim, são pessoas que eu acho que a gente vai se reencontrar nas próximas rodas. Então, abro aí para se alguém quiser fazer alguma fala, se despedir da Gia aí, e para a gente ir fechando, tá bom? Beijos no coração aí de todos e todas. Eu queria dizer, né, que eu queria muito outros momentos, mas também para ouvir vocês, né? Eu vim aqui com um convite, né, para falar. Então, eu, claro, falei muito, né? Mas eu sei da riqueza da prática dessa galera que está aqui, eu estou vendo esses rostinhos, mesmo que seja fotografia. O Paulo, por exemplo, que está fazendo um trabalho lindo aqui no mestrado profissional, discutindo a guerra do contestado no ensino de filosofia, né? A Andréia, que tem um projeto de extensão maravilhoso, que eu me identifico mesmo estando lá com ela, no Recôncavo Baiano, que tem um trabalho freiriano belíssimo, né? E, enfim, não vou citar, tão bom ouvir ali a Cláudia falando, enfim, né? Eu sei de cada um, da riqueza, né, das práticas e a riqueza das gentes, né? Nós somos gente que produz beleza. E a gente precisa, como a gente precisa da beleza, né? E daí eu queria pedir licença para a gente concluir com uma frase do Freire, vou postar aqui, posso? Antes da gente ir almoçar. É uma frase que está no livro dele Tá abrindo aí para vocês? Tá sim, Gi, abriu. Então, é uma frase dele que está no livro Conversação Libertária com o Edson Passetti, né, que ele diz, a pedagogia que me toca é a pedagogia que escuta, provoca e vive a difícil experiência da liberdade, reconhecendo que há uma distorção, o autoritarismo. Minha opção é por uma pedagogia livre, para a liberdade, brigando contra a concepção autoritária de Estado e de sociedade. Essa é uma boa briga. Gente, muita gratidão pela oportunidade e vamos conversando, sim, para outras rodas, não só a minha disponibilidade, mas vamos criar dinâmicas para nos ouvir, né? Falar da gente, das coisas que a gente faz, teorizar, né? Porque quando a gente está aqui falando, a gente está teorizando, né? E esse o Freire, na carta, ele diz, gravem, era um gravador cassete. Olá. Ele fala o tempo todo nas cartas, a Guiné-Bissau, gravem as atividades dos círculos de cultura para a gente revisitar. Vamos gravar, e depois a gente revisita, e a gente escreve, né? Isso é teoria. Teorizar é isso, né? É a gente
conversar sobre as coisas que a gente faz, que a gente lê, olhar o mundo, olhar nós mesmos, e se reinventando nesse que fazer, né? É isso. Estou morrendo de saudade de muita gente aqui que eu estou vendo, que eu queria estar junto, né? Que a gente possa logo se reencontrar presencialmente, né? Enquanto não der, vamos continuar mantendo aqui os nossos contatos. Beijo. Com certeza. Beijo para todos e todas. Até a próxima. Tchau. Tchau.